Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, abrindo aqui mais um Facebook Live, esperando vocês se conectarem. Vamos lá, estamos hoje às 9 da noite desta segunda-feira, voltando para segundas-feiras, que é o nosso dia, né, predileto aí para os lives. Na semana passada tivemos o live na terça, excepcionalmente. Então já temos aí 4 pessoas. Jorge Costa, seja bem-vindo como sempre. Oi, Jorge, de onde você fala? Alessandra, bem-vinda. Quem mais temos aí? Falando de onde vocês estão, para a gente ter aí uma noção do público. Amanda Andrade, olá Amanda, de onde você fala? Já temos aí 15 pessoas, todo mundo entrando agora. Wanderson, de onde você fala? Wanderson, seja bem-vindo. Jorge do Rio de Janeiro, Amanda do Rio de Janeiro. Muito bem. A Alessandra fala de Jundiaí. Cláudia Mara, seja bem-vinda. Lilian, bem-vinda, Lilian. Iana Bonfim de Salvador. Seja bem-vinda, Iana. Bianca Menezes de Passo Fundo, mais uma vez aí presente. Bianca, seja bem-vinda. Aline fala de Natal, Rio Grande do Norte. Chayenne chamou alguém, chamou a Glauce. Cláudia Amara, boa noite, Cláudia, de onde você fala? Wanderson fala de São Paulo. Lilian Teresina, muito bom. Cláudia Amara, sul de Minas. Alessandra fala de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Fernanda fala da Bahia. Genilda fala da Aclimação São Paulo. Muito bem. Tem gente aí entrando, mais uma turminha chegando, 22 pessoas. Hoje a gente vai falar de gerenciamento de leitos, que é um tema que eu gosto muito. Não é um assunto muito discutido nas instituições de saúde ainda. Eu acho que ainda é um assunto subestimado. As pessoas não dão a valorização devida para o gerenciamento de leitos. É a minha percepção, não sei se é a percepção de vocês. Chayenne falando de Anápolis, Goiânia. Cláudia já falou sul de Minas. Linda fala de Tocantins, ótimo, Tocantins. Miguel Eduardo fala de Cascavel, Paraná. Janete, boa noite, Janete. Fala de Passo Fundo, bastante gente aí do sul hoje. Juliana Grade, Indaiatuba, interior de São Paulo. Seja bem-vinda, Gra. Muito bem. Então, como eu estava falando, o gerenciamento de leitos, na minha concepção, ainda é um assunto muito subjugado, muito deixado de lado. Vários hospitais ainda nem têm uma estrutura sistemática de gerenciamento de leitos, né? O leito acaba sendo gerenciado pelos responsáveis das unidades de internação. Então, ter essa estrutura de gerenciamento de leitos é muito importante. Isso diminui retrabalho, isso aumenta a satisfação do cliente e aumenta a segurança, obviamente, né? Daisy, seja bem-vinda, Daisy, de onde você fala. 29 pessoas já, muito bom, muito feliz aí das pessoas estarem se importando com esse tema, né? A gente tem falado aí de temas mais assistenciais e o gerenciamento de leitos ele é um tema um pouco mais administrativo, mais burocrático, mas, como eu falei no próprio título, né, o impacto dele na assistência é muito grande. Então, a gente tem que abordar isso hoje. Franciele Barbieri fala de Americana, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Franciele aí do interior. Então, lembrando, né, o gerenciamento de leitos, ele não tem esse nome no Manual da ONA, né, a gente não vai achar isso como uma subseção, mas nós temos a subseção gestão do acesso, né, que é a primeira subseção da grande seção chamada seção 2, né, que é a seção focada aí na atenção ao paciente-cliente. Então, o gerenciamento de leitos, apesar de não ter este nome, ele estar lá como gestão do acesso, ele é algo que a gente, como avaliador, né, obviamente, os avaliadores vão abordar as questões de segurança no gerenciamento de leitos das organizações de saúde, obviamente nas organizações que têm internação. Naquelas que não têm internação, o que é avaliado é a gestão do acesso, né? A questão aí dos atendimentos de forma geral. Isabela, seja bem-vinda, de onde fala? Fátima Barreto, boa noite, Fátima. Conta pra gente de onde você está falando. Ana Paula Georgenon fala de São Paulo, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Isabela respondeu aí que está falando do Rio de Janeiro. Muito bom. Então é isso, pessoal. Então, o gerenciamento de leitos, como eu falei, ele tá lá no manual da ONA, né, com o nome Gestão de Acesso.
Tem vários requisitos ali relacionados nas questões de segurança, né, que a gente tem que contemplar. Essa segurança ela tem que estar contemplada no fluxo, né? O fluxo desde a admissão desse paciente. Então, como que esse paciente é admitido, quais os critérios de segurança que a gente especifica para essa entrada, né? As questões aí de referência, contra-referência, que são tão importantes. Chegando mais gente aí, Rafaela Germana do Rio, Marcel Lobato, boa noite, Marcel, de onde você está falando? E também a gente tem que focar as questões de segurança nas transferências, né? Não só externas quanto internas na própria organização, e também as altas desse paciente e também os óbitos, né? Então são várias entradas e várias saídas que esse paciente pode ter na nossa organização, e a função de um gerenciamento de leitos efetivo é garantir que cada uma dessas etapas de entradas e de saídas do paciente na organização seja segura, né, seja realizada de forma sistemática, de forma a se estabelecerem critérios, né, para essa internação ou para essa alta, ou enfim, né, todos esses fluxos que a gente comentou. O Marcel fala de São Paulo, a Eleonora fala do Rio de Janeiro aí tá ganhando hoje, hein? Isso aí. Tatiana Lourenço entrou, conta pra gente de onde você tá falando, Tati. A Cris Trajano fala do ICR, Instituto da Criança, que é nosso cliente aí no Hospital das Clínicas de São Paulo. Seja bem-vinda, Cris. Wilson Meronho fala de São Paulo, acho que São Paulo agora começou a ganhar do Rio. Briga boa que eu tô arranjando aqui, hein? Então, como a gente falou, né, essas entradas, essas saídas que esses pacientes, né, têm na nossa organização, elas precisam ser mapeadas, né? Quando a gente fala da questão do mapeamento de processos, claro que o mapeamento efetivo, a integração de tudo isso vai ser exigido lá no nível 2, né, do manual, que é a gestão integrada de processos. Mas esqueçam a acreditação, a gente não está falando necessariamente de acreditação, a gente está falando aqui de eficácia e eficiência dos processos. Na minha opinião, se fosse para escolher um dos primeiros processos a serem mapeados numa organização de saúde, eu prioritariamente escolheria a gestão do acesso. Né? Conhecer quais são os fluxos que esses pacientes têm dentro da nossa organização, quais são as possíveis entradas, quais são as possíveis saídas, o que a gente tem que sistematizar para cada uma dessas etapas. É extremamente importante e a gente ganha muita eficiência quando a gente faz isso, com o foco não só de mapear para ter ali um mapa, né, algo formalizado, não é isso, né, mas para trabalhar com esse mapeamento. Então, olhar para esse mapa de processos e identificar o que está frágil aqui, onde é que a gente tem gargalos. Né? O nosso gargalo é da emergência para o centro cirúrgico, ou é do centro cirúrgico para as UTIs, ou a gente tem gargalos em várias etapas, né? Então, identificar efetivamente onde é que a gente tem problemas e trabalhar esses problemas. A Tatiana falou, atrasei, mas cheguei, não tem problema, Tati. Carlos Sena fala de BH, seja bem-vinda, Cláudia. Wilson, tá falando com a Cris aqui, perguntando em que setor ela trabalha. Thaís trabalha, tá falando do Grajaú, Maranhão. Wilson, ICR. Ah, o Wilson é do Itacique também, é ICR, olha aí, pessoal se encontrando aqui sem querer. Ana Paula falou enfermagem, Cris, né, desculpa, enfermagem. Ana Paula Verona falou Santa Casa de Araraquara, mais gente aí do interior de São Paulo, sejam muito bem-vindos. Rogéria Mello, provavelmente falando do Rio, depois conta pra gente, Rogéria. Estamos aí já com 45 pessoas. Bom, então, a gente falou, então, de mapear os processos como uma etapa importante para esse gerenciamento de leitos. Identificar nessas etapas desses processos, né, onde a gente tem transferências, entradas, saídas, altas, óbitos de pacientes, identificar efetivamente onde estão essas fragilidades, é um passo importante. E efetivamente obter a informação de onde estão esses gargalos. E a gente só obtém essa informação conversando com as pessoas que trabalham nessas áreas, né? Então, áreas que a gente considera críticas, né, para o gerenciamento de leitos. Centro cirúrgico, UTIs, né? Principalmente se a gente tem diversidades de tipos de UTIs, pode ser que uma tenha um perfil de maior demanda, a outra nem tanto, né? Pode ser que a UTI adulto geral seja muito mais crítica no sentido de demanda, volume de pacientes que precisam de leitos, do que, por exemplo, uma UTI pediátrica. Né? Em geral, é assim.
Então, a gente precisa mapear efetivamente cada uma delas e identificar onde é que moram esses gargalos, né? E a partir do momento em que a gente tem gargalos, a gente tem que dar soluções para essa vazão, né? Enquanto a gente tem gargalos, tem um volume muito maior de pacientes que querem fazer uso precisam fazer uso daqueles leitos, mas a gente tem um número de leitos menor do que a demanda, é aí que a gente precisa trabalhar, né? Seja um hospital público, que aí vai tentar aí articular junto com a Secretaria de Saúde e outras instâncias governamentais uma solução para esse problema, seja num hospital particular ou de convênio que efetivamente a questão de se solucionar isso é um pouco mais fácil, né? As transferências desses pacientes para outros tipos de instituições parceiras, ou mesmo o projeto aí de uma nova UTI ou novos leitos, enfim. Wilson falou que trabalha nos suprimentos. Eveline fala de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Fernanda Rodrigues. Alexia, boa noite. Conseguimos facilmente identificar critérios de admissão para UTI? O que você sugere como norteador de critérios de alta para evitarmos as reinternações? Acho que são duas questões diferentes aqui, né? Critérios de admissão de UTI. Isso já estava na pauta para eu falar hoje. O CFM, mês passado, acho que não tem nem 30 dias, soltou aqui a resolução 1805 de 2016. A gente tem isso no nosso site, que vocês quiserem procurar, e também só jogar ali no Google, né? Resolução 1805 de 2016. Nessa resolução são estabelecidos a partir de agora critérios formais para admissão do paciente em UTI. Então, quais tipos de pacientes são prioritários para que o intensivista, que segundo essa própria resolução do CFM é o responsável por admitir, né, fazer as decisões ali críticas no sentido de admitir este ou aquele paciente frente a esses critérios. Essa resolução do CFM também preconiza que exista um responsável, né, por essa atitude, né, de decisão, que é o intensivista, e também preconiza que cada organização de saúde que tem suas UTIs estabeleçam protocolos próprios para admissão. Então, aí é uma força que vem nessa resolução para que a gente consiga articular essas admissões de uma maneira mais sistemática. Rogério fala do Rio de Janeiro. A Lusca, seja bem-vinda. A Lusca conta pra gente de onde você está falando. A Hilda fala, Alex, o que você acha em reservar leitos em unidades para determinada especialidade onde a demanda na emergência é grande? Isso em um hospital de emergência de trauma. Sou totalmente contra, Hilda. Leitos não podem ter donos, né? Todo hospital que a gente verifica que tem essa coisa de esses leitos são do trauma, esses leitos são da uro, esses leitos são da geral, não dá certo. O que a gente tem é uma flutuação muito grande de demanda e esses leitos ficam reservados, eles não podem ser utilizados por outras especialidades que estão precisando muito mais. Então, o que a gente sempre orienta, claro que isso aqui não é uma consultoria, mas sempre me colocando no lugar, o que eu faria nesse caso? Estabeleceria junto com o SCIH critérios de quais pacientes não podem ser deslocados de uma unidade de internação para outra, por exemplo, pacientes da infectologia, né? Pode ser que esses pacientes eles não possam estar alocados numa outra unidade XYZ, mas um paciente geral ele é um paciente mais fácil de você fazer esse deslocamento, né? Então, é interessante articular isso, né, esses critérios de segurança junto ao SCIH, e quanto mais esses leitos forem variáveis, as especialidades não forem fixas, mais você ganha efetividade, né? Isso é um fato. Raquel fala da gestão de leitos, é isso aí, Raquel. A Lúcia, João Pessoa, Paraíba. Daisy, existe algo sobre critérios de admissão em em semi-intensiva? Fala do Hospital das Clínicas de Suzano. A RDC ela é mais generalista, tá, Daisy? Ela fala só sobre unidades críticas, mas como ela preconiza que cada organização defina os seus protocolos internos baseados nessa resolução, você vai verificar qual é o perfil da sua semi-intensiva. Né? Então, qual é o perfil, quais são as patologias atendidas, e a partir dessa resolução você consegue definir ali critérios para essa SEMI. Não é tão difícil a partir do momento que você tiver os critérios para a UTI. Né? Então, lembrando que com fluxo maior de saída da UTI, com maior critério mesmo, a sua SEMI
obviamente vai ser empurrada a ter a mesma eficiência que a UTI tem, tá bom? Tereza fala de Salvador, Bahia. Sônia Goto fala de Catanduva, São Paulo. Bastante gente do interior de São Paulo hoje. Andréa Lima, boa noite. Hilda Ponciano fala, nesse caso, o paciente é quem vai até o médico e não o contrário. Também sou contra. Hilda, é perda de eficiência, né? Você está perdendo leitos que estão parados por questões aí hierárquicas, né? A gente falou tanto da questão hierárquica em outros Facebook Lives que a gente fez e mais uma vez a gente esbarra na questão da hierarquia médica, né? O médico que é dono dos leitos, o médico que é dono do prontuário não pode mais ter isso, né? A gente já virou a página, a gente já está em outro momento e os leitos são do hospital, não são do médico. Ana Flávia fala de Minas Gerais, seja bem-vinda. Aline Bezerra acabou de entrar, seja bem-vinda, Aline. Fabiana fala de Jundiaí, mais gente de Jundiaí hoje, é isso aí. Bom, então falamos dessa resolução, né? Então nessa resolução, além de, deixa eu ler aqui que eu separei algumas coisinhas para falar para vocês. Além da gente ter os protocolos internos que têm que ser formalizados, outra coisa que a resolução preconiza é que a solicitação de vaga de qualquer médico que está solicitando vaga de uma unidade de internação ou emergência ou centro cirúrgico para a UTI, a partir dessa resolução agora, essa solicitação tem que ser formalizada em prontuário, então não adianta, né, ser uma questão de, eu tô ligando aí querendo saber se tem vaga, não é isso mais, isso tem que ser justificado em prontuário e registrado em prontuário, tá? Então, para se ter a rastreabilidade justamente dessas requisições e, né, numa auditoria clínica ou qualquer outra necessidade de se fazer rastreabilidade desse processo, a gente tem essas informações efetivamente registradas. Dr. Leandro Romani chegando aí, seja bem-vindo. Hanna fala da Santa Casa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temos 3 estados aqui ganhando hoje, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, hein? Muito, muito bom. Estamos aí já com 50 pessoas. O Jorge quer que reforce qual que é a resolução. A resolução 1805/2016. Se alguém puder escrever aí para ficar registrado, resolução 1805 de 2016. Peraí, essa resolução 1805 de 2016 também saiu esse ano e ela preconiza os critérios para atendimento de pacientes com doenças incuráveis e pacientes terminais. 1805 de 2016. A resolução com critérios para UTI, para admissão em UTI, é a resolução 2156 de 2016, tá? Então, são 2 resoluções extremamente importantes que dão força para a gente trabalhar gerenciamento de leitos, gerenciamento dessa movimentação de pacientes e que a gente não pode esquecer de estudar, tá bom? Resolução, repetindo, 2156 de 2016, fala sobre critérios de internação em UTI. E resolução 1805 de 2016 fala sobre os critérios de atendimento a pacientes com doença incurável ou terminal, tá bom? Ufa! Sibeli fala de Guarulhos, São Paulo. Amanda registrou aí pra gente não esquecer. Eveline também, obrigada. Não esqueçam de registrar agora a resolução 2156 de 2016, tá bom? Essa é a que fala de UTI. Kleber, boa noite, fala da Secretaria de Saúde de Montes Claros. Isso aí, até a Secretaria de Saúde participando, muito bom. A Alessandra aí formalizou pra gente. Fátima, o SCH tem um papel fundamental nas decisões no gerenciamento de leito. Experiência própria, é muito bom essa parceria nas instituições. Só que, infelizmente, como eu falei, né, como a gente muitas vezes não tem estrutura de gerenciamento de leitos, não tem onde o SCH participar tão efetivamente se essa estrutura primária de gestão não existe, tá? Então, uma coisa depende da outra. Quem mais aqui? Jorge falou obrigado, eu que agradeço. Amanda colocou aí pra gente. Então, a Raquel fala, deixa eu ver se eu entendi. As solicitações são registradas em prontuário. Raquel, a partir de agora, segundo a resolução do CFM que saiu, tá quentíssima aí. A maioria dos intensivistas nem tá sabendo ainda. É obrigatório o registro em prontuário. Então, a justificativa. Então, eu estou solicitando a vaga de UTI porque o meu paciente está com choque séptico. Está aqui na unidade de internação e ele está com choque séptico, que é um critério. Então, isso fica formalizado, tá bom? Muita novidade aí. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Onde é
que eu, Alexia, já vi gerenciamento de leitos funcionar de forma efetiva. Naqueles hospitais onde diretor técnico, diretor clínico e alta direção se envolvem com o gerenciamento de leitos. E como é que eles fazem isso? Né? Qual que é a grande sacada para esse envolvimento? Bom, muitas instituições hoje têm já os seus rounds multidisciplinares, né, que são aqueles momentos onde a equipe multiprofissional, né, então enfermeiro, médico, nutricionista, farmacêutico, fono, psicólogo, enfim, né, aquela gama de profissionais, muito mais do que isso que eu falei, passam ali diariamente, ou no máximo ali a cada 2 dias, nos leitos dos pacientes, avaliando vários critérios, né, para não só o tratamento, planejamento terapêutico, mas também para a alta. Né? Instituições que fazem isso visando checar as questões de alta são instituições que têm uma efetividade maior. Né? Esse paciente, muitas vezes, ele fica parado nesses leitos porque ele está esperando exame, porque ele está esperando uma medicação de alto custo que está sendo adquirida, porque esqueceram de dar alta para ele. Também acontece, principalmente em hospitais públicos. A gente sabe que acontece. E quando a gente tem essa alta liderança envolvida, então o diretor que passa nas áreas e quer saber dos casos dos pacientes, o diretor clínico, o diretor técnico envolvido, não só em rounds multidisciplinares, mas muitas vezes até em visitas separadas desses rounds, isso funciona, tá bom? Minha experiência tentem articular isso com as direções das suas organizações e vocês vão ver. Façam um teste, um trial aí rápido, não precisa ser todo dia, de repente eles fazem isso 1, 2 vezes por semana, mas quando eles chegam mais próximo dos processos assistenciais, a coisa efetivamente anda, porque eles começam a perceber onde é que moram as fragilidades e começam a escutar um pouco melhor as demandas daqueles que estão ali suando para prestar uma assistência efetiva, né? O Jorge já colocou aí até o link. Obrigada, Jorge. Ana Paula fala, chamamos aqui de clínica ampliada. É isso aí, Ana Paula. Efetivamente é trazer os conceitos de governança clínica, né, que a gente tanto fala, né? Então, a administração junto com a assistência, obviamente, integrados e resolvendo os problemas assistenciais, mas de forma conjunta, de forma a entender que todo mundo ganha com isso, né? Ana Paula falou que tem bons resultados. Ótimo, Ana. Fernanda Rodrigues, no Vila chamamos de Huddle. Huddle é um termo que vem lá da metodologia Lean, né, que a assistência acabou integrando aí para chamar esses rounds multidisciplinares com a intervenção da direção. Mas esse é um termo que veio lá do Japão, veio lá do Lean, e é muito bacana, muito legal mesmo. Bem lembrado, Fernanda. Ana Paula falou que funciona mesmo. Chameline entrando, seja bem-vinda, Chá. O que mais que eu tenho para falar aqui? Coisas que funcionam nesses rounds, né? Avaliação do censo diário, então acompanhar esse censo, né? Como é que a gente tá? A gente tá passando ali dos 85% de ocupação, não tá passando? Como é que tá a nossa média de permanência? Então, são alguns indicadores que, quando eles são gerenciados no dia a dia, eles trazem informações para a nossa tomada de decisão, né? Então, ocupação, média de permanência, o giro de leitos, né? Então, são informações que quando a gente tem um núcleo, né, de gerenciamento de leitos, um escritório, ou às vezes uma única pessoa que cuide disso e tabule essas informações, ou mesmo um sistema informatizado que, né, disponibiliza essas informações para os gestores, a gente entende que isso também agrega valor no sentido de que as pessoas conseguem entender o que está frágil, onde é que as ocupações ou as permanências estão, né, oscilando e, obviamente, implementar as melhorias necessárias. Quem mais aqui? Juliana Gra entrou de novo. A gente tem que ter muito bem formalizado, então, né, esses procedimentos de gerenciamento de leitos, essas ações integradas multiprofissionais que vão ser articuladas para, né, dar uma força maior. Outra questão importante, né, a formalização do plano terapêutico e da previsão de permanência desse paciente, né? Então, o médico que ali atendeu aquele paciente idoso que tem uma doença crônica, que
fez uma cirurgia de fratura de fêmur, ele tem que formalizar naquele prontuário. Bom, a minha previsão de alta, né, com esse planejamento terapêutico, esse tratamento conservador ou agressivo, enfim, né, seja lá o que ele for preconizar para esse paciente, ele vai falar, olha, eu estou registrando aqui que eu tenho uma previsão de que esse paciente vai sair do hospital em 72 horas, em 48 horas. Né? Isso tudo vai depender aí dos protocolos que a instituição tem e também, obviamente, de uma questão personalizada do atendimento a esse paciente. Pode ser que esse paciente, além da fratura de fêmur, ele tenha ali um problema renal que precisa ser contornado ou controlado, e ao invés de 48 horas, esse paciente vai ficar ali 72 horas, né? Então, é muito importante a gente ter essa formalização em prontuário. Raquel pergunta, e essa ocupação vivia acima de 85%, o que vocês acham? Não tem muito certo nem errado, Raquel, tem instituições que trabalham aí com ocupação entre 85%, 90 e poucos por cento, acredite se quiser, e que são efetivas, que são seguras, né? Tudo depende do quanto você está girando esses leitos com efetividade, com segurança. Né? Então, ter essas contingências, então, quando é que você vai, por exemplo, cancelar cirurgias eletivas, quando é que você não vai, qual é o limite para você fazer isso, quando você tem uma equipe muito integrada, em que cada um sabe o seu papel nessa articulação, quando a ocupação está muito próxima ali dos 90%, 100%, né? Até 100 e poucos por cento a gente já viu, né? Quando as maquinhas de corredor, enfim, a gente precisa ter essas articulações, né? Então, o que a gente precisa efetivamente definir de forma sistemática que precisa ocorrer quando a gente chega nesse limite, tá? É a minha sugestão aí para Raquel. Sérgio Mota, seja bem-vindo, acabou de entrar. Que mais? Outras questões importantes, né? Além do envolvimento da alta direção que a gente falou, além da articulação de um núcleo ou uma pessoa responsável para o gerenciamento de leito, além de definições de protocolos, de admissão na UTI que a gente falou, questões de cuidados paliativos que a gente falou, a gente também precisa articular como que serviço de higiene, como que os auxiliares administrativos, equipe de enfermagem, todos eles estão integrados nessa questão de gerenciamento de leitos. Cada um ali tem um papel. Então, a higiene ela tem que ser altamente eficiente, por exemplo, para liberar uma sala cirúrgica após a cirurgia. Né? A sala tem que rodar o mais efetivamente possível, ela tem que ser eficiente também em atender rapidamente aquela necessidade de limpeza do quarto de enfermaria, porque esse quarto está também necessitando aí de uma vaga. Então, são vários atores, né? E fazer todo esse jogo funcionar é muito difícil. Não é uma tarefa simples, gerenciamento de leitos não é uma coisa que flui naturalmente, que é só deixar que a coisa acontece. Não é assim. Precisa de muito empenho, precisa de muita sistemática, precisa de muito protocolo, muito procedimento, muita coisa previsível acontecendo para que a gente tenha aí uma organização, tá? Cibele fala, o corpo clínico tem muita resistência para descrever o plano terapêutico. A gente sabe, Cibele, isso não é, infelizmente, uma fragilidade que deva acontecer só na sua organização, isso é no país inteiro, mas a gente tem tido aí aquela coisa, né, de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente começa a ter aí alguns casos de sucesso de formalização desse plano. Boa noite, Sérgio, boa noite, Lilian. Raquel falou, viu o erro da digitação depois de enviada. Não tem problema, Raquel. Graciela fala, boa noite, Graciela, conta pra gente de onde você está falando, já estamos aí com quase 60 pessoas, muito bom. A Juliana Gra fala, as visitas multi com a alta direção é um processo excelente para conhecermos os principais gargalos e fragilidades que muitas vezes a equipe que está na ponta não comunica. É isso mesmo, além das questões assistenciais, deixa eu abrir aqui, e de segurança, toda a parte financeira só tem a ganhar com esse modelo de visita que agrega muito para o gerenciamento de leitos. É isso aí, porque no final quem está ganhando é a organização, né? É sabido que o paciente que fica com uma permanência muito grande na instituição, ele não traz dinheiro para a organização, né? Pensando agora, esquece a segurança do paciente, vamos falar de questões de custo, questões financeiras. O paciente que dá lucro para um hospital é aquele paciente que fica ali no máximo 2, 3 dias. A partir desse momento ele começa a dar não prejuízo, mas ele já não começa a dar aquele lucro que um paciente novo traria para esse hospital.
Então, isso também tem que ser contado para a alta administração e, de repente, até com esse gancho, vocês conseguem convencê-los de que eles precisam participar mais e que isso vai trazer retorno financeiro também, né? O paciente, cada vez que ele fica mais e mais tempo no hospital, é mais e mais chance dele sofrer um evento adverso. A gente já tem 1000 estatísticas falando sobre isso, né? Maior probabilidade de erro de medicação, maior probabilidade de infecção, principalmente se ele tem ali, né, qualquer tipo de invasividade, e a gente sabe que o hospital ainda não é um lugar seguro para esse nosso paciente, né? Natália Pacheco entrou, seja bem-vinda. Sérgio fala, um protocolo gerenciado de sepse faz muita diferença, muita, Sérgio, muita, muita, muita. É que a gente sempre fala, né? Dificilmente vai ter uma organização, um hospital que não precise ter um protocolo de sepse, né? A sepse está em todos os lugares. Ela está numa clínica oncológica, ela está num hospital geral, ela está num hospital cirúrgico, ela está numa maternidade. Cada vez mais a gente fala de sepse, mas a gente ainda tem fragilidades imensas em identificar essa sepse de forma precoce, né, em realizar a triagem mínima desses pacientes que entram pela emergência. Isso não está funcionando ainda tão bem quanto a gente desejaria. E o tratamento rápido desse paciente, né? Então, as questões de exame laboratorial, as questões de antibiótico na primeira hora, as questões de deslocamento desse paciente da emergência para uma unidade crítica, que aí o gerenciamento de leitos faz toda a diferença, ainda são coisas que a gente precisa trabalhar. Iole Silva fala, trabalhava numa central de atendimento de um plano de saúde e tinha muita dificuldade em transferir clientes oriundos de hospitais que não tinham vaga. Muitas solicitações para internação em UTI se davam por precaução do profissional médico quanto à possível evolução do quadro do paciente. Infelizmente, a gente tem esses problemas, né, de transferências entre organizações. Em alguns casos, né, de instituições públicas, a gente já tem, principalmente em São Paulo, né, que é um case bacana, a gente tem as centrais de regulação e que acabam fazendo isso de uma maneira eficiente, mas com alguns casos aí que a gente também tem algumas críticas, né, as tais vagas zero, então você tem que receber esse paciente de um jeito ou de outro, então algumas coisas aí que a gente fica um pouco assustado. Mas, de forma geral, isso tem funcionado, né? Isso tem integrado os hospitais de uma maneira mais sistemática. Na questão da saúde suplementar, muitas vezes essa transferência esbarra em questões burocráticas do hospital, muitas vezes não querer esse tipo de paciente, né? Ou não ser o perfil de recebimento desse paciente. Tem um dado aqui da AMIB que eu trouxe para vocês. Olha que interessante. Só 505 hospitais dos cerca de 5.570 municípios, só 505 municípios do total de 5.570 municípios, então praticamente aí 10% dos municípios tem um leito de UTI. Pausa para a gente chorar. Apenas 10% dos municípios brasileiros têm pelo menos um leito de UTI. Olha a gravidade dessa informação. É muito grave, muito, muito, muito grave. Isso significa que o paciente que teve um AVC, o paciente que entrou em sepse, o paciente que teve um IAM nesses municípios, ele tem que ser deslocado rapidamente para um outro município mais próximo. E a aceitação dessa vaga de UTI aí é o segundo problema, né? Não basta o transporte efetivo. Esse paciente tem que ser recebido nesse leito de UTI. E aí nós não temos esse leito, né? Então, outro dado que a MIB traz, o preconizado no mundo, né, é se ter de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. No Brasil, no SUS, a gente tem 0,95 leitos de UTI por 10 mil habitantes. Então, a gente está abaixo do mínimo preconizado para essa questão. Triste, né? Então, a gente sabe aí, obviamente, não é nenhuma novidade, isso aqui só consenso que a gente já sabe, que a gente precisa melhorar a abrangência desses leitos de UTI. Muito paciente morrendo, com certeza, por falta de vaga. Né, pacientes que muitas vezes são internados, mas são internados numa unidade não crítica e acabam ali, né, falecendo por falta desse tipo de atendimento perfilizado.
Leandro falando aqui, parabéns a todos que contribuíram para ultrapassarmos os 1000 inscritos no canal do YouTube. Essa semana divulgaremos o nosso presente de Natal. Olha que legal a informação. Eu fiquei sabendo agora há pouco que a gente já passou dos 1000 inscritos. Agradeço muito, muito, muito todos vocês, né? Acho que o canal não é nosso, o canal é de todo mundo, né? Todo mundo aí sempre dando sugestões, sempre falando de temas interessantes que a gente poderia falar. E o ano que vem vocês vão ter várias novidades no nosso canal. A gente vai fazer uma mudança aí bem legal, bem bacana, para oferecer uma coisa mais adequada, cada vez mais facilmente implantável nas organizações de vocês. Vai ter muita novidade ano que vem. E para esse final de ano também. Depois a gente conta para vocês. Sérgio fala o domínio das taxas de infecção relacionado à assistência também, né, Sérgio? As pessoas ainda também não cuidam dessas taxas, elas vão olhar essas taxas às vezes meses depois, numa questão retrospectiva, mas não tomam as ações de forma pontual e no momento que precisa ser tomado. Franciele colocou ali a máscara, adorei, Franciele. O Jorge batendo palma, ultrapassamos os 1000, Franciele também, Tatiana também, todo mundo aí que eu sei que, obviamente, contribuiu, né, para divulgar. O Jorge, acho que um agradecimento especial, né, o Jorge sempre tá aqui, a gente nunca, nem se conheceu pessoalmente, mas vou fazer um agradecimento bem especial, porque o Jorge, além de participar de tudo que a gente faz, dos treinamentos online, dos nossos lives, webinários, ele sempre tá divulgando o nosso canal, tá divulgando as nossas... as nossas promoções todas aí, numa boa, porque acredita na nossa causa. Jorge, um beijo muito especial para você, porque você, obviamente, faz parte aí da direção de excelência, como todo mundo que está aqui, né? Se a gente está aqui hoje conversando e discutindo gerenciamento de leitos, que é um tema que às vezes nem é tão pontual para cada um de vocês, mas é porque cada um de vocês sabe aí da importância da gente integrar essas informações e cada um fazer bem, né, o seu trabalho. Fernanda fala, existe alguma referência para critérios de alta entre unidades? Exemplo, UTI para unidade de internação? Então, Fernanda, nessa resolução que eu falei, citando de novo aqui, 2156 de 2016, ela cita esses critérios. Então, assim, critério de admissão, tem lá os vários, né? Saiu desse critério de admissão, então significa que é critério de alta. Então, se esse paciente já estabilizou, se esse paciente já saiu daquele nível de criticidade, então ele é um paciente que efetivamente entra no critério de alta da UTI, tá bom? E aí, obviamente, se a instituição tem uma semi-UTI, ela vai deslocar os critérios de CM ou então deslocar isso para os critérios de internação, tá bom? A Franciele fala, parabéns. A Rosane fala, parabéns, Jorge. A Franciele também, sempre presente. Eveline fala, hospital sem UTI, você também indica protocolo de sepsia, Alexa? Claro, Eveline. Mais até do que quem tem UTI, né? Quem tem UTI acaba garantindo esse fluxo de uma maneira mais rápida. Quem não tem que ter um fluxo que assegure a transferência imediata desse paciente para algumas opções de instituições que vocês têm que ter na manga. Então, não adianta você só definir eu só vou deslocar meu paciente para esse hospital. Se esse hospital não tiver vaga, você vai ter que deslocar para o hospital B, para o hospital C, para o hospital D. Então, você tem que ter ali algumas estratégias de transferência e uma articulação rápida para esse atendimento, tá bom? Jorge agradece. Leandro, esse é o objetivo da geração de excelência. Vamos transformar a saúde do Brasil. Estamos tentando e acho que estamos conseguindo, né? Devagarzinho, mas a gente está criando aí um movimento de pessoas que gratuitamente, né? Estão aqui todas as segundas-feiras, discutem, tiram aí o seu tempinho da sua noite para justamente a gente trocar informações e um ajudar o outro, um falar o que está fazendo de melhor, o que está fazendo que dá certo, para que a gente divulgue isso e efetivamente consiga melhorar a assistência. Juliana fala, precisam ser educados para entender que quanto menor o tempo de pacientes dentro do hospital, menores são os riscos. Essa é a lógica que a gente gostaria que todos os gestores hospitalares entendessem, que os médicos entendessem, né, e que os próprios pacientes entendessem também, né? Ainda existe a lógica de achar que o hospital é o lugar mais seguro do mundo. Isso vem sendo mudado, né? A própria mídia tem falado um pouco diferente dessa questão, mas ainda é uma questão cultural também. A Lusca fala,
Grande dificuldade de gerenciar leitos para procedimentos eletivos agendados, que precisam de preparo, por exemplo, colonoscopia em idosos, que precisam do preparo bem monitorado. Alguma sugestão, Alexia? Bom, primeira sugestão, Alusca, é avaliar, baseado em evidências, a qualidade desse preparo. Né? Quando a gente tem preparos que efetivamente muitas vezes não estão dando certo, a gente precisa avaliar se a gente está oferecendo o melhor preparo para esse paciente. Melhor preparo medicamentoso, as questões de orientação, as questões de muitas vezes esse paciente já ficar internado no hospital para realizar essa colono, né, o mais breve possível. Então, eu acho que é revisar primariamente o processo de preparo, avaliar se eles estão com a melhor eficácia possível e a partir daí priorizar. Então, assim, não é porque ele é um paciente de colono que ele pode ser postergado para o dia seguinte. Né? Ele é um paciente que, se não realizar o procedimento, né, ele ficou em jejum bastante horas, ele está numa condição ali que precisa ser realizado assim, tá bom? Crícia, advogo em direito médico, primeira vez que assisto, achei ótimo, Crícia, gostamos muito aí de advogados que trabalham com segurança do paciente, acho que a gente precisa de mais força nesse sentido, a judicialização em saúde é um tema ainda novo, né? A gente precisa dessa força. Muito bom aí que você participou. E Ana, Alexia, tem contribuído muito para aprimorar os nossos conhecimentos. Obrigada e parabéns. Todos nós, né, Ana? Todo mundo aqui trazendo suas observações. Solange, obrigada. Sempre aprendendo com os vídeos de vocês. Parabéns. Que bom, Solange. Renan Coda entrou. Seja bem-vindo, Renan. E Sibeli fala segurança do paciente. Este é o foco. É isso aí, pessoal. O que mais que a gente tem aqui? Última coisa, horários padrão. Lembra horário padrão de alta, horário padrão de dispensação de medicamentos, horário padrão de entrega do almoxarifado. Isso nem sempre funciona nas organizações. Só que precisa funcionar. Principalmente horário de alta, horário de prescrição médica, né? Então, o médico tem que prescrever no meu hospital até as 9 da manhã ou até as 8 da manhã. O médico tem que passar visita até X horas. O médico, enfim, né? Essa sistemática, essas regrinhas, quando elas são colocadas no nosso dia a dia, elas facilitam e muito, né? Eu sei que, obviamente, vai ter sempre uma parcelinha que não cumpre, vai ter que ter sempre uma articulação aí de diretor técnico para, né, pegar no pé desses médicos, ou mesmo uma farmácia mais eficiente que dispense no horário adequado, ou um sistema que ajude melhor na dispensação dessas medicações, enfim. São vários os problemas, mas a gente precisa entender primariamente que gerenciamento de leitos é sistemática, né? É ter a coisa previsível, é ter a coisa regrada, né? É gestão da qualidade pura, né? Quando a gente fala de gerenciamento de leitos, o próprio nome gerenciamento já nos traz a questão de que gerenciar é importante, de que sistematizar é importante, colocar regras é importante. E não adianta só colocar e largar, né? Colocar regras e gerenciar essas regras, monitorar e implementar planos de melhoria quando a gente não está conseguindo alcançar aquilo que a gente se propôs. Sabrina fala, terminei minha pós agora pelo Sírio sobre segurança do paciente, muito legal. Raquel, paciente de longa permanência que necessita de higienização de terminal e a família recusa. Uau, o que vocês sugerem? Ela não pode recusar, né, Raquel? Na verdade, não é um direito dela recusar. Acho que aí precisa intensificar essas orientações, precisa, de repente, trazer o SCH para conversar com essa família e explicar o que pode acontecer se essas terminais não forem feitas, né? Acho que a família muitas vezes recusa só por uma questão de conveniência, de conforto, mas ela tem que entender o lado B dessa história, né? O que pode acontecer se essas terminais não forem realizadas. Talvez é aí que seja a chave de convencimento dessa família. A Hilda fala, uma coisa difícil é fazer com que a rede faça seu papel. E isso, para gerenciamento de leitos, é fundamental. É isso que a gente falou, né, Hilda? Nem sempre as redes, né, de gestão de leitos, das secretarias de saúde, enfim, elas funcionam da maneira que a gente gostaria. Mas acho que é uma questão aí de tempo para a gente articular isso melhor. A Hilda fala, referência e contra-referência no meu estado, que é o Ceará, é muito difícil. Aquele estudo da MIB que eu citei, cita a seguinte questão, dos 27 estados brasileiros, 19 deles têm razão de leitos de UTI menor que o preconizado.
Isso quer dizer que aquilo que a gente falou lá, dos 0,95 leitos de UTI por 10 mil habitantes, engloba uma realidade também do Sudeste. Então, o Sudeste tem um número de leitos de UTI muito, muito grande, né? Rio de Janeiro, São Paulo, até um pedacinho ali do Sul, tem leitos de UTI, não sobrando, mas uma razão maior do que o resto dos estados. E eles citam que Acre, Roraima, Amapá e Maranhão, Acre, Roraima, Amapá e Maranhão, tem os maiores déficits de leitos de UTI do país, tá? Então, 19 não tem a proporção ideal, e esses 4 que eu citei, que é Acre, Roraima, Amapá e Maranhão, estão em situações extremamente críticas de razão leito para 10 mil habitantes. Então, é hora aí da gente articular movimentos junto às secretarias de saúde desses 4 estados. O Evandro fala, boa noite, você acha que ter a previsão de alta no dia anterior facilita o gerenciamento de leitos? Muito, Evandro, e não só no dia anterior, mas a partir do momento em que esse plano terapêutico é definido, né? O médico sabe, ele quer que esse paciente fique ali naquele hospital 2 dias, 3 dias, 4 dias, o que vai ser realizado, e aí o gerenciamento de leitos, tendo essa informação de uma maneira rápida, prática e sistemática, ele consegue já prever quantos leitos ele vai ter liberados naquele dia, até para facilitar o agendamento aí das eletivas, tá bom? É muito importante. Raquel, na sua maioria as altas devem ser de manhã, mas quando fomos auditados, disseram que como interna 24 horas, as altas poderiam ser mais dinâmicas. Acho difícil, mas anda. O que vocês acham? Vai depender de como funciona a sua instituição, Raquel. É difícil quem está de fora dar muita sugestão aí sem saber integralmente o que acontece, né? Mas é uma questão que você vai ter que identificar os gargalos, as fragilidades, e aí você vai estender ou não esse prazo aí das altas de acordo com a sua situação específica, tá? Mas eu prefiro não dar nenhum apontamento por não conhecer o seu processo. Deise fala a verdade. Várias pessoas aí compartilhando nossos vídeos, que bom. O Leandro fala, de 16/12 a 26 de janeiro, divulgaremos os 30 episódios mais assistidos do canal Excelência em Saúde para você poder assistir, rever e comentar. Até lá, conto com a sua ajuda para contribuir com dicas em cada episódio. No dia 27 de janeiro, retornaremos com novos episódios num formato mais uma vez inovador, que é isso que eu estava falando para vocês, que eu ainda não vou contar o que é. Aguardo os seus comentários. É isso aí, gente. Então, a gente vai soltar para vocês agora, nesse período de férias, os 30 top episódios, né? Aqueles que foram mais assistidos, aqueles que interessaram mais as instituições, para vocês reverem, né? Muitas pessoas entraram ao longo do tempo aí no canal Excelência em Saúde, então não assistiram os episódios anteriores. Então, é uma forma que a gente tem aí de consensar e condensar esses vídeos para vocês assistirem de uma maneira mais bacana. O Sérgio fala, é preciso conhecer a epidemiologia da região, estatísticas de atendimento do hospital, muito importante, Sérgio. Fátima fala, a família precisa saber o porquê da limpeza, de forma que esta ação será melhor para atendê-lo. É isso aí, Fátima. A Fátima fala, fui chamada umas 2 vezes e foi muito tranquilo. Maísa, gerenciamento de leitos é um desafio, principalmente acordos com as áreas, como previsão de alta, governança da equipe médica para adesão à prescrição no horário correto, bem como a alta e comunicação eficaz com a equipe, mas devemos continuar as estratégias. É isso aí, Maísa. Continuar sempre, sempre, sempre. A gente precisa falar mais sobre isso, falar mais da importância de se gerenciar leitos, falar mais sobre como isso impacta na assistência ao paciente, para que a gente tenha argumentos de convencimento de médicos, de alta direção e mesmo dos profissionais que trabalham nas áreas administrativas e que são tão importantes para esse gerenciamento, né? Área de apoio também. É isso aí, Leandro fala perfeito, Evandro muito bom, Maria Magalhães, seja bem-vinda, Maria aí, fiquei muito feliz com a sua presença, minha amigona aí do coração. A gente tá falando aí de gerenciamento de leitos e já surgiu aí muita informação legal, né? Muita informação que eu trouxe aqui das estatísticas e também as dicas que os profissionais foram dando aí ao longo do nosso processo aqui de conversa, né? Então, fiquei muito feliz. Então, gente, não esqueçam, a partir de sexta-feira agora, a gente começa a fazer os top 30 episódios do canal Excelência em Saúde. Ajudem a gente a divulgar, ajudem a gente a comentar e finalzinho de janeiro a gente começa
um outro desafio no canal Excelência Saúde, que logo, logo vocês vão ficar sabendo. A gente vai mudar um pouquinho o contexto, fazer uma coisa um pouco mais adaptável àquilo que vocês precisam, aquilo que vocês contam pra gente, que vocês precisam saber mais. E o Leandro colocando aqui de novo, né, o prazo que a gente vai divulgar os 30 episódios. E agradeço mais uma vez bastante aí o pessoal que ajudou a gente a chegar nos 1000 inscritos. Fico muito, muito feliz. E só agradeço, né? O Jorge Costa, a família é parte fundamental dentro do processo de permanência do paciente em ambiente hospitalar, deve estar inserida em todo o tempo, muito importante, né? A gente tem que orientar a família, orientar o paciente. Eveline fala, muito obrigada, Alexa, foi excelente, como sempre, muito esclarecedor. Que bom, Eveline, e o da agradecendo, Jorge, vamos divulgar. Então, gente, é isso, estamos aí já quase 1 hora de Facebook Live, um tema aí que eu adoro e acho que interessa a todo mundo, né? Mesmo que a gente não trabalhe diretamente com gerenciamento de leitos, acho que todo mundo aqui sabe o quanto gerenciar leitos de forma eficiente é importante, tá bom? Maria, um beijo, todo mundo aí, um grande beijo para vocês e a gente vai se encontrando aí nos próximos episódios. E não esquecendo, então, que a gente tem os top 30. A gente vai dar uma paradinha nos Facebook Lives agora no finalzinho do ano, mas a gente retorna em janeiro aí com todo o gás, tá bom? Então, um grande beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau.